Meus amigos aqui do canal, hoje eu tenho um duelo incrível entre dois smartphones da Xiaomi. Eu tô falando do Poco F3 contra o Poco X3 Pro. Quais as diferenças entre eles e qual dos dois é a melhor opção de compra para você? Será que vale mais a pena economizar e levar o X3 Pro ou vale a pena você gastar mais e comprar logo o Poco F3? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, é sobre esse super duelo que você vai conferir aqui no canal. Por isso que se você é novo e ainda não se inscreveu, eu quero convidar você para colaborar com o nosso trabalho e já ir se inscrevendo e ativando as notificações. Agora chega de papo, chega de conversa, vamos a esse super duelo entre Poco X3 Pro e Poco F3. Vem comigo! E nesse primeiro ponto aqui eu quero falar de construção e também de design. E o Poco F3 leva a melhor, ele tem uma traseira em vidro e também o design dele agrada mais, passa mais aquela sensação de um smartphone mais premium, enquanto o Poco X3 Pro dá aquela sensação de um smartphone mais simples e claro que a construção dele é mais simples, também construído todo em plástico. Por isso, nesse primeiro quesito, o Poco F3 leva a melhor e você conhece essas diferenças entre eles. Quando a gente olha em relação à bateria, nós temos 4.520 mAh para o Poco F3 contra 5.160 mAh para o Poco X3 Pro. E aí você tem carregamento de 33 watts para os dois aparelhos, enquanto que na prática a autonomia deles é parecida, não tem uma grande vantagem para um desses aparelhos e eu vou explicar por quê. A tela do Poco F3 ela é mais econômica, a gente tem um painel AMOLED e aqui a gente tem um painel IPS que consome mais, então dependendo do que você mais usa no dia a dia, o Poco F3 vai ter uma autonomia equivalente, mesmo o X3 Pro tendo uma bateria com maior capacidade. Por exemplo, em alguns testes mostram que para você ver vídeos, o F3 vai conseguir mais tempo ligado do que o X3 Pro. Já para navegar na internet, o X3 Pro acaba tendo uma autonomia melhor do que o F3, mas no geral, no dia a dia, não tem problemas para ficar um dia longe da tomada com nenhum deles. Eu pude usar no meu dia a dia e certamente você vai chegar com sobras, tanto com o F3 como também com o X3 Pro. E é como eu falei, 33 watts de carregamento, então em menos de uma hora você tem 100% de volta nesse daqui e também 100% de volta no X3 Pro. Por isso nesse quesito aí eu acho que o empate é bem claro, é bem definitivo. A respeito de conectividade, a gente tem aqui duas grandes diferenças. O Poco F3 se beneficia de já ter conexão 5G, então a longo prazo você tem essa boa vantagem aqui para o aparelho mais caro. Já o aparelho mais barato, ele tem a vantagem de ter a possibilidade de expandir a memória interna, então você pode usar um micro SD. No Poco F3 você não tem essa possibilidade e ambos você tem Dual SIM e você também tem infravermelho para controlar os seus dispositivos, o que é muito bom. E o som é estéreo nos dois aparelhos. Então nesse quesito é bem parelho, com 5G de vantagem para o F3 e aqui a gente tem um slot micro SD. Qual o seu preferido? Você já prefere levar um aparelho 5G ou você gosta mais de colocar o seu micro SD no smartphone? Comente aí que a sua participação é muito importante. Para tudo que agora eu quero, sabe fazer o quê? Convidar você para economizar. Você que ainda não faz parte do nosso grupo de descontos no WhatsApp ou Telegram, na descrição desse vídeo tem um convite especial para você receber as melhores promoções do mundo da tecnologia, smartphones, smart TVs, notebooks e muito mais acessórios. Tudo isso você vai economizar muito fazendo parte do nosso grupo de descontos. Então não perde tempo, pega o seu convite e vem fazer parte. Em performance a gente tem diferenças aqui porque o chipset também muda. Nós temos o Snapdragon 870 contra o Snapdragon 860 do Poco X3 Pro. E aí você tem um clock máximo de até 3.2 contra 2.9 GHz. Thaleson, é muita diferença no dia a dia? Não, os dois são rápidos, os dois agradam de fato. Porém, o Poco F3 leva melhor também no quesito gráfico. Você tem a Adreno 650 contra a Adreno 640. Então, para você que gosta de jogar, para você que fica muito tempo e tem aquela maior exigência em relação ao nível de FPS, em relação à qualidade gráfica,
o Poco F3 ele vai te atender melhor. E na memória RAM a gente tem diferenças. No F3 nós temos a LPDDR5 contra a LPDDR4X aqui. Então o Poco F3 também tem memória RAM mais rápida, inclusive o clock máximo da memória, e isso ajuda na performance, isso dá um desempenho superior para o Poco F3. Em relação a armazenamento e quantidade de RAM, você tem as mesmas opções, 6 GB nas versões de entrada e 8 GB na versão mais completa, com 256 GB de armazenamento ou 128 aí na versão de entrada. Por isso, em performance, você tem vantagem para o Poco F3 com chipset superior, mais desempenho gráfico e mais velocidade aí na memória RAM. Sistema operacional é a parte mais rápida desse comparativo, porque a gente não tem diferenças. Você tem a MIUI na mesma versão para os dois aparelhos, você tem os mesmos recursos como controle remoto, já que eles têm infravermelho, você tem a questão de segurança, onde você tem um aplicativo que tem vários adicionais agregados, como duplicar aplicativos, como duplicar o espaço, que seria o pasta segura aí da Samsung. Então, de fato, a gente não tem diferenças aqui. Sistema operacional e recursos, você tem as mesmas funções para esses dois dispositivos. Em câmeras, a gente tem algumas diferenças entre esses aparelhos. Apesar do sensor principal ser igual, 48 megapixels de abertura f1.8 e sem estabilização ótica para nenhum deles, a gente tem estabilização apenas para vídeos, a estabilização digital. A gente tem um sensor de 20 megapixels para selfie também para os dois, mas com abertura diferente, f2.5 no F3 contra f2.2 aqui no X3 Pro. Na prática, eu vou deixar rodando aí os resultados para vocês verem, tanto com câmera traseira principal, como também com a câmera de selfie, tanto fotos como também vídeos. E outro ponto, em relação à câmera frontal, apenas o F3 consegue fazer vídeos em 1080p a até 60 quadros por segundo. Aqui no X3 Pro você fica limitado 1080p a 30 quadros por segundo, e já com câmera traseira os dois filmam 4K até 30 quadros por segundo. Nenhum deles tem 4K a 60 quadros, mas tem 1080p a 60 fps. Agora, na prática, nada melhor do que falar tanto de números técnicos do que a gente vê os resultados lado a lado do Poco X3 Pro contra o Poco F3. Então, na tela aí para vocês verem, e comentem qual dos dois você se agradou mais em relação a fotos e selfies. Deixa aí o seu comentário, a sua participação. Em tela, eu acredito que temos aqui uma das grandes diferenças entre esses dois aparelhos. Apesar de mesmo tamanho, 6.7 polegadas, mesma resolução, Full HD+, para os dois aparelhos, nós temos tecnologias bem diferentes. O painel IPS do Poco X3 Pro
contra o painel AMOLED do Poco F3. Taxa de atualização a mesma até 120 Hz. Você tem a opção de usar 60 ou 120 Hz em qualquer um desses aparelhos. Entretanto, galera, é uma diferença muito grande em relação à qualidade de imagem quando você coloca os dois lado a lado. O Poco F3 tem uma tela muito mais bonita, até quando você tira uma foto, se você olha no computador a diferença é mínima entre eles, mas olhando no celular a diferença acaba ficando gigante, porque esse painel aqui oferece cores muito mais vibrantes, cores muito mais bonitas e realmente não tenho o que falar. O Poco F3 tem uma tela muito superior ao Poco X3 Pro, que não, apesar de não ser uma tela ruim, quando você coloca os dois lado a lado, até parece que o X3 Pro é bem ruim, porque aqui a gente tem um painel bem superior. E agora, Thalisson, qual dos dois é o melhor custo-benefício? Qual dos dois comprar? Gastar mais pelo Poco F3 ou economizar pelo Poco X3 Pro? Bem, essa batalha é boa, é um duelo muito interessante, porque do lado a gente tem uma diferença de mais ou menos R$400 de um aparelho para o outro, seja em promoções, seja no preço sugerido. Particularmente, eu compraria o Poco F3. Eu acho que vale a pena sim você gastar esses R$400 a mais, principalmente quando a gente vai parcelar e aí vai dar menos de R$100 a mais por mês e ter logo um aparelho superior, um aparelho que vai atender por mais tempo, um aparelho que tem principalmente, galera, eu acho que a diferença mais absurda entre eles é realmente a tela. A tela do Poco X3 Pro fica muito para trás quando a gente coloca do lado da tela do Poco F3. Por isso, eu particularmente gastaria mais e já levaria o Poco F3, principalmente pelo fator tela. A conectividade 5G é bacana, é bom a longo prazo, mas inicialmente a maior diferença aqui entre eles é a tela. Além de que você tem um aparelho com a construção melhor e quando você coloca lado a lado, você percebe que sim, o Poco F3 é um smartphone que dá aquela sensação de superioridade em relação ao X3 Pro. E para você, qual dos dois você escolhe? Economize e já leva um bom aparelho como é o Poco X3 Pro ou gasta mais e leva o Poco F3? Se você já tem um desses dois aparelhos, eu quero que você comente aí. Thalisson, eu tenho um F3, estou gostando. Eu tenho um F3, não estou gostando. Ou então eu tenho um X3 Pro, estou curtindo bastante. Tenho um X3 Pro, não gostei de algumas coisas dele. É muito importante a gente trocar informações. Você que já é dono de algum desses aparelhos, comentar aí o que é que você está achando. E a gente vai ficando mais informado aqui, todo mundo juntinho, sobre a tecnologia no canal TT Tech. Chegou até aqui e não se inscreveu? Não perca tempo, se inscreve aí no canal e ativa as notificações. É muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo como esse, especialmente para você do outro lado. Ficou alguma dúvida em relação a esse comparativo entre escolher o F3 ou escolher o Poco X3 Pro? Eu quero que você comente aí, porque eu vou responder o mais rápido possível. Eu sou Thalisson Teixeira, esse foi o meu comparativo entre o X3 Pro e o Poco F3. Qual dos dois comprar? Na minha opinião, o F3 é a melhor opção entre eles. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.